Just like the white-winged dove sings a song, sounds like she's singing. Ooh, ooh, ooh. Bem-vindos, senhoras e senhores desta Droid canal, eu sou o Lucas e eu tenho quase certeza que você não conhece esse livro. O Blood Nativity, ele não foi publicado pela White Wolf, esse livro aqui. É um livreto, na verdade, né, bem fininho. Tem 16 páginas. Ele não foi publicado pela White Wolf, ele foi publicado pela Atlas Games. E acredito eu que foi uma jogada de marketing mais para alavancar o nome de Vampiro à Máscara. Ele tem todas as regras, em algumas partes do livro ele tem umas indicações de regras para você se consultar no livro básico, mas a White Wolf ela lavou as mãos ali e eu entendo completamente. O livro não tem muitas imagens boas, na verdade a única que se salva é a imagem da capa, não tem imagens de personagens e coisa e tal. E se você quiser saber quem é a ilustradora, ela é a Janet Aulizio, não sei como se pronuncia o nome dela. Dá um Google aí, procura porque ela tem umas obras bem bonitas. Eu esqueci de comentar no vídeo do livro básico que a primeira edição de Vampiro à Máscara me lembra muito GURPS, e principalmente nesse livro aqui em que o layout ele é dividido em 3 colunas. Olha só como é dividido. Me lembra muito GURPS. Bom, a história do livro ela é bem simples, ela é destinada para personagens que são principiantes. Ele propõe que o narrador faça os seus jogadores fazerem personagens humanos e vão ser abraçados ao decorrer dessa história. A história ela se passa em Cleveland e a trama ela é ligada a conspirações dentro da Camarilla. As personagens elas vão entrar como um suporte dentro dessa briga. Não exatamente do lado dos tenentes. Acontece que outros membros, cansados dessas brigas entre eles mesmos, entre esses tenentes, cansados de serem fantoches dessas histórias todas, escolhem as personagens dos jogadores para poder somar e poder bater de frente. Aqui nessa aventura você tem o estereótipo de 7 membros, um de cada clã da Camarilla, e aí quando os jogadores entram na história, esses membros vão avaliar quais personagens seriam ideais para somar os seus clãs. A aventura começa quando os personagens ganham um convite para uma festa. Essa festa ela se passa no Sunset Club. Não tem nada de interessante aqui, ele só é um clube que há um tempo atrás era chique, hoje em dia é só um lugar abandonado. As personagens chegam lá e elas conhecem os membros, vão conversando com eles, né? Aliás, os membros precisam decidir quais deles serão abraçados pelos seus próprios clãs. E depois disso, depois de um discurso falando sobre lutar pelos ideais e coisa e tal, feito por uma Brujah, pela representante do clã Brujah, aí então esses vampiros eles tomam a frente e começam o ritual de abraço. Como está perto do amanhecer, eles despertam e acordam na noite seguinte com muita fome, descobrem que seus senhores eles foram numa reunião com esses tais de tenentes e eles são deixados lá com muita fome, guardados pelos carniçais desses membros. E a partir daí, os carniçais, é claro, não querem que eles se alimentem deles. Eles falam o seguinte, ó, você só tem que manter a máscara, eles explicam todas as tradições e coisa e tal. E falam, ó, você pode sair para caçar, mas você não pode quebrar a máscara e não pode esquecer que vocês foram abraçados sem a permissão do príncipe. Então, pega leve. E aí, uma vez que eles saem para caçar, essa é a intenção, pode acontecer um monte de coisa, né? Eles podem ser atacados por um grupo de punks, podem encontrar 2 garotas indefesas que estão voltando de um treino de líder de torcida, podem encontrar um bêbado e ter a experiência de provar do sangue com álcool e ficar loucão. É bem introdutório quanto aos efeitos, é bem para principiante mesmo. E aí, independente do que eles façam para poder se alimentar, acontece que é presumido que eles sejam pegos em flagra. Por causa dos punks da região, a polícia ela já estava rondando a área. Os personagens são pegos em flagrante se alimentando ou se livrando dos corpos e aí eles são presos. Uma vez que eles são presos, eles podem fazer aquela ligação clássica, né? E aí eles podem ligar para o senhor deles e ser resgatado. Aí o narrador pode decidir se os senhores ajudam eles, se os senhores simplesmente deixam eles se virar para ver o que eles são capazes de fazer. Mas um dos carniçais dele vai até a delegacia e tenta meio que ajudar eles de alguma forma, persuadindo a polícia, mas não dá muito certo. Nisso chegam 2 carniçais do príncipe, pagam a fiança deles, enfiam eles numa limusine e levam até
o lugar onde estão esses senhores e o príncipe e os tenentes. Nesse momento que eles chegam lá, é considerado o que eles fizeram na hora de se alimentar. Se eles conseguiram se alimentar, se livrar dos punks da área e não quebraram a máscara, então o príncipe vai desconsiderar o fato deles terem sido abraçados sem autorização e vai dar as boas-vindas para eles na cidade e acabou. Caso contrário, eles vão ser convidados a se retirar ou então vão ser caçados. Simples assim, a aventura acabou. Bom, acontece que a decisão de escolherem novos membros para os próprios clãs, ela veio de algumas atitudes que vieram dos tenentes. No meio dessa briga, os tenentes eles fizeram o quê? Dividiu Cleveland em 4 áreas, uma para cada um dos tenentes, e eles quiseram criar meio que um pânico ali, que os anarquistas poderiam ser um problema, mas acontece que os membros que não estavam envolvidos nas tramas desses tenentes, eles não estavam nem aí, eles frequentavam a área um dos outros, queriam conversar, fazer reuniões, e um dos tenentes, percebendo que isso poderia ser perigoso, eles pegam alguns lacaios ali, fingem ser anarquistas, e vai num dos clubes principais desse historiador, que ele tem um clube de blues, e ele começa a atacar as pessoas na hora delas irem embora. E aí o cara vê que são anarquistas, vai até a Bruhá, que é amiga dos anarquistas, e meio que causa um conflito. Só que a Bruhá, ela é inteligente o suficiente para entender que o que está acontecendo ali é mais uma das tramas desses tenentes. Ela descobre tudo, chama todos os membros que não estão envolvidos na briga deles e fala, ó, vamos fundar aqui um conselho da união para que a gente possa ter uma frente aqui, ter voz, a gente faz parte dessa cidade e não vai ser manipulado. E é aí que eles decidem abraçar mais gente, mesmo sem autorização do príncipe. Eu, sinceramente, não recomendo que você compre isso, aliás, no Drive-Thru RPG não vai estar disponível, não que eu tenha achado. E a única coisa que eu posso dizer que tem de bom é que se você nunca narrou uma aventura de personagem se tornando vampiro, talvez seja uma boa referência, né? Não é um livro ruim em relação a essa experiência, mas eu acho que todo mestre que tem pelo menos alguns anos de experiência já teve essa exata ideia de narrar uma aventura com os personagens sendo transformados. Bom, é isso. O próximo livro a ser revisado é o Alien Hunger. Eu aposto que seja um livro bem mais interessante do que esse. E aproveita para curtir o vídeo, comentar nessa droga, compartilhar nas suas redes sociais, com a sua mesa. Eu sou muito grato porque ultimamente as pessoas têm compartilhado os vídeos. Meu, muito obrigado. Eu fiz esses vídeos aqui completamente descontraído, mas é bom saber que a galera está apoiando o projeto. Então é isso, eu fico por aqui. Um beijo para vocês, obrigado pelo apoio de novo e fui!